Sabe quando você vai na igreja, chega lá, senta e vê um monte de gente ali em pé, cantando, louvando a Deus, e você se sente tão pequenininho? Quando você está passando por um problema e parece que você é tão pequena em meio a uma multidão de pessoas que estão ali vibrantes, alegres, que parece que nenhum desafio é capaz de abalar, e você ali no sofrimento, pequenininha, e aí você pensa: será que o meu pastor ele olha para mim? Será que eu estou sendo vista pelo meu pastor? Será que ele vai cuidar de mim da forma que eu deveria ser cuidada? Já passou por algumas dessas situações? Você já pensou sobre isso? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. O pastor não escolhe a ovelha que cuida. Eu quero refletir com você hoje numa passagem que é conhecida, que está no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Nessa passagem nós vemos algo muito interessante acontecer. Josué, Moisés e Ur, eles estão indo pelejar contra Amaleque. Uma batalha que aparentemente, se a gente for fazer uma análise bem rápida e concisa, nós vamos ver que era uma batalha entre um exército muito forte, o de Amaleque, provavelmente com instrumentos mortais, e um povo que estava no deserto, com instrumentos rudimentares. Não eram instrumentos ou armas de guerra. Enfim, o fraco contra o forte. Mas mesmo assim, Deus fala para Moisés e fala para Josué para poder ir na batalha. E aí a gente vê uma cena muito interessante. Josué ele vai à frente da batalha, Moisés e Ur eles vão subir ao monte e de lá de cima eles vão estar orando a Deus e vão estar acompanhando a batalha. É nesse ponto que eu quero refletir com você. Existem batalhas que ovelhas, pessoas como nós, precisamos enfrentar. Nenhuma batalha vai ser enfrentada ou vai ser guerreada por outro. As suas batalhas terão que ser vencidas por você, mesmo que você perca algumas delas, mas você vai voltar a lutar ela até você ganhar. Mas você precisa lutar com elas. Você precisa guerrear essas batalhas. Ninguém pode substituir você. Mas aqui está um detalhe muito grande. Josué, ele faz o papel desta ovelha, da pessoa que precisa ali enfrentar essas batalhas diárias do dia a dia, seja dentro da igreja, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, em qualquer área. Josué ali ele está enfrentando uma batalha. Ele é ali o principal responsável à frente do exército de Israel. Ele precisa ali ir para o campo. Ninguém vai guerrear com ele. Moisés não iria lutar, Ur não iria lutar, nenhum outro iria substituir Josué. Ele precisava fazer isso. Mas o diferencial nessa passagem bíblica é o respaldo em que Moisés e Ur estão dando a Moisés. Eu quero enfatizar até mesmo Moisés. Moisés aqui ele está sendo um símbolo de pastor. Neste exato momento, nessa passagem que nós estamos refletindo, Josué ele é a ovelha que está ali no campo de batalha, enfrentando os inimigos, guerreando contra Amaleque. E Moisés ele faz o papel de pastor. Ele sobe, vai até a colina, vê ali um panorama muito mais profundo, tem uma profundidade, uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, de como a batalha está sendo determinante, seja para um lado ou seja para o outro. E naquele momento ali, a palavra de Deus ela está dizendo que Moisés ele levanta as mãos para o céu, ele ergue as mãos, e enquanto ele ergue as mãos, está com as mãos erguidas, o povo de Israel está prevalecendo contra Amaleque. Mas no momento que Moisés ele abaixa as mãos, começa ali a ficar cansado, Amaleque prevalece contra Josué. E nesse momento Ur ele vai
e coloca pedras debaixo dos cotovelos de Moisés e mantém ali os braços de Moisés erguido para que Josué ele vença a batalha. Isso é interessante. Isso é que me chamou a atenção nessa passagem. Josué, ele guerreou a batalha dele. Ele teve que ir à frente, ele teve que dizimar os inimigos, ele teve que estar à frente ali dos obstáculos, do perigo, da insegurança, dos riscos. Só que ele não foi sozinho. Moisés não ficou no arraial, Moisés não ficou no acampamento, comendo, bebendo, dormindo, enquanto Josué se matava para poder proteger o povo. Não. Moisés ele era velho, já estava com seus dias bem avançados e não tinha condições de enfrentar uma batalha homem a homem, no fronte, mas ele podia cooperar com Josué estando em oração, estando ali vendo a batalha, estando dando um suporte espiritual. E aí quantas vezes a gente está na igreja, a gente está passando por uma batalha feroz e o nosso pastor, ele não está conosco. É isso que eu quero meditar hoje com você que está assistindo esse vídeo. Muitas vezes você vai à igreja, você precisa de um suporte e não encontra do seu pastor. Isso porque hoje existem pastores, existem líderes que estão escolhendo as ovelhas no qual ele quer apacentar. E isso é um grande erro. Jesus, quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro ele responde, sim, Senhor. Jesus ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele não está falando para Pedro, olha Pedro, apacenta somente as ovelhas boas. Ou então, apacenta somente as ovelhas pretas. Ou melhor, apacenta somente as ovelhas que estão perfeitas. As que estão mancas, as que estão com algum problema de cegueira, as que estão sem pelo, sem lã. Essas você não precisa cuidar não, só as que estão gordinhas. As magras você não precisa. Não, Jesus ele não fala nada disso. Jesus ele é muito claro, apacenta as minhas ovelhas. E é isso que hoje muitos pastores não estão conseguindo compreender. Isso tem me preocupado muito. Eu tenho visto alguns pastores, eu tenho ido em algumas igrejas, às vezes visitando, a convite de amigos que vão pregar naquelas igrejas ali, e a gente conversa com a pessoa, conversa com outro irmão, e a gente vê sempre uma reclamação, a gente vê sempre um lamento. Claro, as ovelhas elas têm os seus problemas. A gente é ovelha, eu sou ovelha, você que está assistindo também é ovelha. Toda ovelha tem um probleminha, toda ovelha ela tem um sintoma, todas elas. Umas são muito rudes, outras são inquietas, outras agem como cabritos, mas são ovelhas. Outras são rebeldes, mas são ovelhas. Não deixam de ser ovelhas. Precisamos compreender que, às vezes, ovelhas da nossa igreja agem como cabras, cabritos, mas elas não viraram cabras e cabritos. Elas são ovelhas. Então, o pastor de ovelhas precisa cuidar delas como ovelha. É isso que está acabando no nosso meio. Isso tem me preocupado. Eu tenho visto muitas pessoas que estão indo na igreja, mas elas estão ali na igreja sem pastor. O pastor cuida de uma ou cuida de outra, ou até mesmo o pastor não cuida de ninguém. Cuida só da vida dele. O rebanho que Deus determinou para que ele cuidasse, ele não está cuidando. E às vezes Deus envia ovelhas de ministérios diferentes, de outros lugares, para alguns pastores cuidar, e esses pastores não querem cuidar. Não, ela não é minha ovelha, ela não dizima na minha igreja, ela não frequenta a minha igreja, ela não é membro da minha igreja, então eu não tenho responsabilidade sobre ela.
É isso que muitos pastores às vezes pensam e agem assim. Será que você hoje que está assistindo esse vídeo não está passando por algo semelhante? Isso é um problema, porque aqui nós vemos na palavra de Deus que Moisés ele não está no fronte de batalha com Josué, mas ele está orando. Ele está com as mãos erguidas, ou seja, a mão erguida é um sinal ali de autoridade sobre a vida de Josué. Deus está revelando aquilo que ele quer para Moisés e Moisés está passando para Josué. A liderança ela tem que estar com as mãos estendidas para o povo, para o rebanho. Ovelha, ela é um animal dócil, normalmente. Existem aquelas que são um pouco rebeldes, mas a natureza dela não deixa de ser dócil. Mas muitas vezes os pastores estão tratando as ovelhas como cabras, cabritos, e esquecem o chamado deles, que é apacentar, é cuidar, é tratar, é estar andando junto com elas, vendo a necessidade delas. Talvez você hoje é um pastor que está assistindo também esse vídeo. Uma ovelha mandou para você porque viu a necessidade de você ser alertado por Deus quanto a essa responsabilidade. Deus chamou você, pastor ou líder, seja o título que você recebe no seu ministério, mas se Deus delegou a responsabilidade a você de cuidar de ovelhas, você não tem autonomia nenhuma de escolher qual ovelha você quer cuidar. Você tem que compreender isso. Jesus não deu escolha para Pedro. Pedro, vai ali no meu rebanho e escolhe apenas as ovelhas que você quer cuidar. Não foi isso que Jesus disse, não é isso que está escrito na Sagrada Escritura. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, a ovelha é de Cristo, não é sua. Você é apenas o responsável por cuidar, por apacentar, não deixar ela ir por um buraco, não deixar ela cair no abismo, quebrar uma perna, ficar cega, entrar no meio dos carrapichos, dos espinhos, se ferir. Você tem a responsabilidade de evitar todo este problema que as ovelhas, por natureza, têm de fazer. Sempre estão envolvidas em situações de risco. Mas cabe a você, pastor, líder, evitar que isso aconteça. Porque senão, para que serve o teu chamado? Você foi chamado então para quê? Para poder receber o salário que te pagam, o aluguel que te pagam, para você viver bem, sem responsabilidade nenhuma? Você está sendo negligente, pastor, se você está vivendo desta forma. Talvez você seja um pastor que esteja pensando, quantas pessoas já vieram me procurar, mas ela é da Assembleia de Deus, ela não é da minha igreja, que o pastor dela cuide dela. Será que você já parou para pensar que Deus trouxe ela de lá para você cuidar, porque Ele sabe que você tem uma palavra, você tem uma sensibilidade que você vai ouvir o Espírito Santo dizer e vai ali orientar aquela ovelha no caminho correto? Ou será que você também não acredita que o Espírito Santo possa trazer pessoas de outros ministérios para você poder cuidar? Se você pensa dessa forma, seu pensamento é limitado, me perdoe a sinceridade. O senhor está na função errada. Isso serve também para os ministérios femininos, que às vezes têm pastoras. Quantas vezes mulheres precisam de um ombro amigo, precisam de uma pastora para poder aconselhar ela como mulher e não encontram este respaldo? Este é o meu medo. Isto é o que tem me preocupado nesses últimos dias. Você, ovelha, que está vendo esse vídeo, eu quero te dar uma palavra. Você, se por acaso você também foi rebelde,
e você tem sido rebelde, tem agido como cabra, como cabrito, pulando, sendo inconsequente, não ouvindo a voz do pastor, é necessário você também consertar o seu caminho. É necessário você também tomar uma postura diante de Deus, porque Deus não gosta de ovelhas desse jeito. Você precisa ser obediente, submissa ao seu pastor, à sua igreja, ao seu ministério. É necessário que você seja obediente, que você ande conforme a palavra de Deus aqui. Ela nos ensina. A Bíblia, ela é o único livro, é o único manual de regra, de fé e prática. Então nós temos que nos adequar à palavra de Deus e não a palavra de Deus se adequar ao nosso jeito. Se hoje você também tem sido rebelde, não adianta você reclamar do seu pastor. É necessário você se alinhar, não somente com Deus, mas com ele. Se você falou algo, se você o ofendeu, se você tem transgredido, se você tem falado mal pelas costas, mas não chega na frente dele e fala com ele, é necessário você fazer isso. Se por acaso você já fez, então é necessário você orar a Deus. E se mesmo assim ainda está complicado, então você vai pedir a Deus para que Deus te dê uma direção, te direcione a um outro ministério, para você ser cuidado. Não adianta você confrontar ele a vida inteira. Dele, Deus irá cuidar. A palavra de Deus deixa bem claro isso. Não cabe à ovelha fazer juízo com as suas mãos para o seu pastor. Então, você que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo ou até mesmo assistindo, porque de repente alguém pegou o áudio desse vídeo e passou para alguém, mas você também está assistindo esse vídeo. Se você hoje é uma ovelha, se conserte, se alinhe. Se você é pastor, é necessário também você analisar como tem sido o seu ministério, como você está conduzindo o seu ministério. Deus chamou você para poder apacentar ovelhas, não para fazer algo diferente. É necessário você refletir sobre isso, porque quem vai pesar a mão sobre a sua vida não sou eu, não é a ovelha, é o próprio Deus. Ele que é o Senhor do rebanho, Ele que é o dono do rebanho. Agora, pense bem no que tem sido feito. Como você tem conduzido o rebanho da sua igreja? Será que você tem esquecido de alguma ovelha? Aquela que você acha que está bem, mas na verdade ela precisa de um carinho especial? Será que você tem procurado as suas ovelhas ou tem esperado elas te procurar? Porque se você não procura as suas ovelhas, você não vai saber se ela está doente ou não. Você precisa ter o cheiro de ovelha para ser chamado de pastor. Se você não tem cheiro de ovelha, você não é pastor. Ou seja, se você não está no meio do rebanho, você não é um pastor. Você não é nada. Pastor tem cheiro de ovelha. Talvez o senhor que está assistindo, até mesmo a senhora que está assistindo, que é pastora, que é líder da sua igreja, nunca ouviu isso da sua liderança. Mas eu estou falando isso para você. É o que a palavra diz. E eu não tenho medo de dizer aquilo que a palavra diz. Da mesma forma que eu estou chamando a sua atenção, eu chamo também a atenção das ovelhas. Você precisa também andar conforme a palavra diz. Se você não está andando, haverá consequências sobre a sua vida também. É uma via de mão dupla. A ovelha obedece ao seu pastor e o seu pastor cuida de você. Tem que haver essa reciprocidade. Agora, se você tem sido obediente, se você tem sido submisso e mesmo assim não tem sido cuidado, não se preocupe. O dono do rebanho, que é Jesus, vai cuidar de você. Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai deixar você sozinho.
Não vai deixar você com a perninha quebrada, cheia de carrapicho. Não, Jesus ele vai pegar você, vai colocar sobre os ombros dele e vai cuidar de você. Vai aparar a sua lã, vai tirar os carrapichos, vai passar azeite. Ele vai cuidar. E aí ele vai tratar com o pastor que deveria estar cuidando de você. Não cabe você se preocupar com isso. Cabe você ser submisso a Deus, obediente, descansar. Hoje eu quero que você pense nisso. Se você conhece alguém que tenha passado por isso, está triste por causa de ter sido totalmente esquecido pelo seu pastor, pela sua liderança, está abatido, está desanimado, está pensando em desistir da caminhada, compartilhe esse vídeo com ele hoje, agora. Mande o link do YouTube para ele assistir. Se você recebeu pelo WhatsApp, compartilhe o mais rápido possível, manda para ele, manda para ela, põe no Facebook, porque todos precisam ouvir essa mensagem. É Deus que está falando, não sou eu, Daniel, é o Senhor, é a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo e você quer saber mais sobre o nosso trabalho, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Clique aqui embaixo do vídeo em se inscrever. Quando você se inscreve, aparece um sino logo ao lado da sua inscrição. Clica nele, você vai receber todos os nossos vídeos por e-mail. Você vai ali saber as novidades, quando foi lançado um novo material e acompanha também ali todo o nosso passo a passo de vídeos evangelísticos que nós estamos lançando ao longo das semanas. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp e compartilhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. Envie para o máximo de pessoas que você conhecer e que precisa ouvir a mensagem do Senhor. Deus te abençoe.